6. Hospital Extrafísico. Depois de minha primeira ida ao hospital, fiquei alguns dias sem voltar àquele lugar, porque nessa época eu ainda não dominava totalmente minhas saídas conscientes da matéria. Havia dias em que eu, embora soubesse que estava fora do meu corpo físico, não conseguia dominar o raciocínio, nem a visão. Quando isso acontecia, era comum esquecer o assunto de minhas conversas com o professor. Também, em razão da falta de controle sobre a visão, a imagem do local em que eu me encontrava, às vezes, desaparecia, ficando tudo escuro. Ou essas mesmas imagens começavam a se movimentar, como se estivessem balançando. E isso me tirava a atenção e me confundia bastante. Porém, quando o professor percebia que eu estava com o controle de todos os meus sentidos, minhas aulas continuavam. Quando finalmente voltamos àquele hospital, talvez uns 10 dias após nossa primeira visita, paramos novamente no pátio, em frente ao prédio. Ali, o professor me perguntou que lugar era aquele e o que tinha lá dentro. Respondi-lhe que ali era um hospital e que ele já havia me levado para visitá-lo uma vez. Não estranhei essa pergunta. Esse era um comportamento normal da parte dele. Sempre que voltávamos a um mesmo local, me fazia repetir tudo o que havia acontecido da vez anterior. Dizia ele que isso era para fortalecer as lembranças e facilitar o entendimento. Caminhamos para a entrada do prédio. Quando chegamos à recepção, ele, dessa vez, me levou junto ao balcão para pegar a ficha. Então, eu o ouvi se apresentar. Primeiro, disse seu nome. Depois disse: Fui indicado para representar uma nova linha de trabalho que Carran está iniciando. Com a ficha na mão, caminhamos para o corredor. Depois de passarmos pela porta transparente, ele tornou a entregar a ficha para o senhor que ali ficava sentado. Dessa vez, o professor me levou a uma sala que eu não conhecera da vez anterior. Nessa sala havia vários médicos. Fui apresentada a todos, mas a um deles em especial. O professor me disse que ele se chamava Ruff e que era o médico responsável por uma das equipes que trabalhava naquele hospital. Para mim, esse foi um momento bastante emocionante, porque era a primeira vez que eu estava sendo apresentada pelo professor a alguém fora da matéria. É bom lembrar aqui que essa não foi a primeira vez que eu vi e conversei com pessoas diferentes. Porém, foi a primeira vez que eu fui apresentada a alguém e soube o seu nome. Por essa razão, esse momento foi e continua sendo um dos muitos momentos importantes do meu aprendizado fora do meu corpo físico. Após as apresentações, o professor explicou ao Dr. Ruff o motivo pelo qual eu estava com ele e também por que eu estava no hospital. Dr. Ruff conversou um pouco comigo. Acho que para saber como estava, naquele momento, meu nível de raciocínio e de entendimento. Também percebeu logo que eu não tinha nenhum entendimento sobre medicina. Foi por isso
que ele resolveu que a melhor maneira para eu aprender seria acompanhar os trabalhos, sempre que me fosse possível. Em seguida, o Dr. Huff convidou a mim e ao professor para acompanhá-lo ao ambulatório. Quando lá chegamos, vi que todas as pessoas que ali estavam, excetuando-se os médicos e as enfermeiras, tinham acabado de perder a matéria. Estavam tendo, naquele momento, os primeiros atendimentos após a perda do corpo físico. Dr. Huff me disse que todos os médicos que atendem no ambulatório são clínicos gerais e que todos fizeram medicina na frequência física. Continuou me explicando que ali era definida a causa mortis e que depois dessa definição as pessoas eram encaminhadas para as equipes especializadas em cada caso. Para que eu pudesse ter melhor entendimento do que estava me dizendo, pegou algumas fichas já prontas e foi conversar com cada uma das pessoas que estavam registradas naquelas fichas. Por estar com as fichas, ao chegar perto de um paciente, já o chamava pelo nome. Fazia-lhe então estas perguntas: o que aconteceu com você? O que lhe trouxe aqui? Enquanto a pessoa não respondia, ele usava o estetoscópio como se estivesse ouvindo seu coração. Tirava a pressão. Depois, apertava várias partes do corpo do paciente e perguntava se estava doendo. Depois, ele perguntava se a pessoa sabia onde morava, qual o nome de seus parentes mais próximos, como pai, mãe, marido ou mulher. E também a pergunta principal: se a pessoa sabia o nome daquele hospital e onde ele ficava. Percebi que qualquer que fosse o nome que a pessoa desse para o hospital, ele concordava. Agia da mesma forma em relação à sua localização. Quando já estávamos voltando, fiz-lhe esta pergunta: Dr. Huff, por que estava concordando com as pessoas quando elas diziam o nome e o endereço deste hospital errados? Eu não ouvi nenhuma delas responder corretamente a esta pergunta. Para aquelas pessoas que acabam de chegar, este hospital pode ter o nome e o endereço que elas quiserem. Somente depois que elas, com a nossa ajuda, se livrarem das sensações da matéria física, é que teremos meios de mostrar-lhes que este hospital não existe no plano físico, assim como também elas não mais fazem parte dele. Eu queria fazer mais perguntas, porém o professor me disse que eu não deveria, pois era necessário que assimilasse uma coisa de cada vez. Depois, por que a pressa? Como ser humano, eu fazia parte da eternidade. Portanto, tempo para aprender não iria me faltar. O professor despediu-se do Dr. Huff. Eu fiz o mesmo. Então, eu e o professor voltamos pelo mesmo caminho até sairmos do prédio. Quando já estávamos do lado de fora, eu disse para o professor que estava muito emocionada. Mais uma vez, sua resposta me impressionou. Ele estava pedindo que tentasse me controlar ao retornar para a matéria, porque aquela emoção que eu estava sentindo tinha sido motivada fora da frequência física. Portanto,
era uma emoção muito forte e diferente, e que poderia assustar a minha matéria. Disse-me ainda que isso não era bom, porque uma matéria assustada pode dificultar nossa consciência quando estamos nela. Depois dessa explicação, ele me trouxe para o meu corpo físico. Nas noites que se seguiram, continuei tendo aquelas confusões que são naturais em uma pessoa que está aprendendo a dominar o seu corpo. Aprendendo também a dominar sua consciência quando está fora de seu corpo físico. Esta afirmação talvez seja de difícil entendimento para uma pessoa que não pratica os exercícios e que também não tem acesso consciente ao mundo espiritual. Mas eu e as pessoas que, como eu, de alguma maneira praticam algum exercício que lhes dê a consciência, sabemos das dificuldades que temos para controlar nossa consciência quando estamos fora da frequência física, pois estamos acostumados há milhares e milhares de anos a ter consciência limitada. E essa limitação existe em razão do acidente que sofremos na matéria, como disse Carran. Também acredito ser do conhecimento de várias pessoas que quando saímos de nosso corpo, carregamos conosco, durante um bom tempo, energia da matéria. Essa energia nos limita e essa limitação nos confunde. Agora, relatarei minha terceira visita consciente àquele hospital.